Bom, então nós estamos com o parentesco corporal e espiritual, que talvez seja um dos maiores desafios que nós temos na atual encarnação, porque a maior parte de nós temos diversas pessoas dentro do nosso meio familiar consanguíneo que têm dificuldades e diferenças com a gente. Não são todas as famílias, aliás, são raras as famílias que não têm pelo menos alguém com essas diferenças com a gente, as diferenças de entendimento, de procedimento, diferenças de comportamento. São muitas famílias que têm isso. E aí, quando Jesus esteve conosco, ele disse para a gente que nós temos duas categorias de família. A primeira é essa, consanguínea, que são esses que a gente já você conhece, pai, mãe, filhos, esses consanguíneos, irmãos e todos esses. E ele disse que nós tínhamos um parentesco que não está na terra, que é o parentesco espiritual. Na verdade, alguns já estão na terra, não é? Porque alguns se apresentam na figura de amigos, de companheiros, de pessoas ligadas a gente, ao qual nós temos assim uma verdadeira simpatia, uma verdadeira paixão por eles, mesmo eles não sendo parentes nossos. Que a princípio dá a impressão que nós só devemos amar os nossos parentes, não é? Só os nossos. Mas no fundo, a ideia de Jesus é que a gente comece no parentesco e vai estendendo. Estenda a fora muro, né? Extra muro, o nosso amor pelas pessoas e pela humanidade, vamos dizer assim, não é? Até chegar a esse ponto. Óbvio que a gente vai numa trajetória, vai em direção a isso, mas nós vamos com os percalços, com as dificuldades naturais, porque cada um de nós está num determinado degrau de evolução. Acho que todo mundo já percebeu isso, não é? Às vezes, numa mesma família, tem dois filhos, dois irmãos, e um anda de um jeito, o outro anda totalmente ao contrário, tem ideias totalmente diferentes. E, não obstante serem irmãos, terem sido criados juntos, terem frequentado praticamente a mesma escola, tudo igual, mas um vai para uma direção e o outro vai para outra. Então, nós vamos entendendo que a nossa família precisa se estender. Então, é assim, a gente dedicar um pouquinho de atenção, um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho, não só aos nossos entes intramuros, de dentro de casa, mas também os que estão fora de casa. É claro que existem algumas, diríamos assim, alguns cuidados e que devagarzinho a gente vai entendendo como fazer isso. E o respeito, muitas vezes a educação é uma forma que nós temos de nos tratarmos bem uns aos outros, de termos um mínimo básico de tratamento. Então, a educação ajuda muito a gente crescer nesse campo espiritual ou nesse campo material, de ver os nossos irmãos aqui na Terra não como pessoas contrárias a gente, como inimigos ferrenhos que queiram nos prejudicar, mas irmãos nossos, alguns em deficiência de entendimento, alguns com procedimentos infelizes, alguns com comportamentos diminuídos, enfim. Nós vamos começar a ver os nossos irmãos como eles são, porém, entender que ele, no fundo, é um irmão nosso, não é? No livro Nosso Lar tem uma senhora que se chama Laura, que é mãe do Lísias, e ela fala justamente sobre isso. Uma situação de pessoa que ela teve uma convivência difícil, e aí o André Luiz falou alguma coisa imprópria a esse respeito, falou, não, ela no fundo é uma irmã nossa, porque apesar do comportamento, ela é filha de Deus também. Às vezes a gente se esquece disso, não é? A gente desanda a falar coisas das pessoas e se esquece que no fundo, todos nós somos filhos de um mesmo Pai, todos nós. E hoje existe aí uma visão oblíqua a respeito da irmandade, porque estão querendo aprovar leis para que a gente mate crianças no ventre materno, aprovam leis para as pessoas viverem separadas, aprovam leis para as pessoas se odiarem, aprovam leis para as pessoas se separarem, viverem cada um na sua ilha, não é assim? Mas nós precisamos resistir, indo em direção ao amor, à fraternidade. Esse é o nosso objetivo aqui. E na qualidade de parentes, que são aqueles encarnados ou desencarnados, não importa o espiritual ou o material, nós precisamos ir nessa direção. Às vezes tem uma pessoa difícil em casa, como lidar com isso? Como lidar com a pessoa difícil, não é? Alguns de nós podem ter algumas ideias, assim, bastante, como é que posso dizer assim,
há algumas ideias diferentes, vamos falar assim de uma forma mais suave, né? Mas no fundo, o que nós precisamos é buscar uma harmonia. Às vezes a harmonia não acontece pelo nosso procedimento de ficar falando mil coisas, às vezes até pelo silêncio, um pouco do afastamento. Às vezes uma harmonia a gente consegue assim. Não um afastamento total, não querer ver a pessoa, essas coisas, mas assim, é se isolar um pouquinho daquele meio hostil que você sente que é hostil. Então, às vezes a pessoa tem um entendimento religioso, tem um entendimento esportivo, tem um entendimento político que não condiz com o seu, e nem por isso a gente vai criar antipatia, vai criar problemas, vai criar dificuldades. Porque no fundo, tudo é uma grande experiência. Olha que essa é uma coisa muito legal. A gente está aqui na Terra, errando ou acertando, no fundo nós estamos ganhando experiências. Porque quando a gente acerta e consegue entender o acerto, consegue seguir adiante acertando, continuando no acerto, isso é o que nós precisamos. Mas quando a gente erra ou erra profundamente e aquilo serviu para a gente como uma grande lição, isso é para a gente também muito importante, porque a gente tem a experiência. Os espíritos superiores são experientes, não são ingênuos, como a gente pode imaginar. Não foram criados à parte da criação, eles pisaram no chão de terra, viveram os dramas que a gente vive, passaram por problemas que nós passamos muitas vezes, ou seja, eles tiveram as experiências e essas experiências depois arredondou numa soma de experiências. Então, às vezes, algum de nós que chega lá na decrepitude da vida com uma quantidade enorme de experiências. As pessoas até podem falar assim, mas não vai servir mais para nada. Claro que vai servir, porque nós não estamos aqui pela primeira vez e nem pela última. Vocês já pensaram quando a gente voltar? Será que a gente vai fazer os mesmos erros que a gente fazia e fez nessa vida? Já cometeu o mesmo erro? A gente vai fazer força para não cometer o mesmo erro, não é mesmo? Mas o que vai acontecer? Nós vamos ter mais força, porque nós já passamos pela experiência. Então você passa por uma experiência orgânica terrível por conta de comportamento inadequado que você teve com o corpo físico. Obviamente, numa outra encarnação, você vai pensar, eu não vou fazer isso porque eu sei como que isso é difícil, não é? A gente já sabe que vai ser difícil e que a gente vai escapar o quanto pudermos daquela experiência, obviamente. Nós já temos ela, então nós não precisamos mais dela. É claro que algumas pessoas repetem o erro, repetem infinitamente os erros, mas isso não tem problema também, porque quanto mais ele repete o erro, mais experiente ele fica, porque aí ele teria 1000 formas de escapar do erro. Essas pessoas que nos ajudam, nos aconselham muito, que são muito experientes, não raras vezes eles bateram muito forte, muitas vezes a cabeça em determinada direção. Porque aqui na Terra as experiências são fugidias. A experiência, para ser valiosa, ela tem que ser profunda, não fugidia. Então, se a pessoa tem a experiência do tabaco, por exemplo, de 20, 30, 40, 50 anos, e depois chega lá daqui 50 anos, 60 anos, vai saber que aquilo causou nele um prejuízo muito forte, muito grande, uma experiência profunda. Agora, a experiência superficial, não é? A pessoa teve algumas experiências com o tabaco, mas logo largou, logo abandonou, não é uma experiência profunda. Porém, ele já pode ter tido essa experiência antes, por isso que ele não se interessou em continuar com isso, não é mesmo? Então, o ideal é a gente entender que os nossos familiares, muitas vezes, e nós, porque tem uma coisa que a gente nunca lembra, sabe o que que é? Tem gente que é insuportável, não tem? Muito difícil. Que é muito difícil, mas eu vou dizer um segredo para vocês. Nós também somos insuportáveis para muita gente, viu? Não é só os outros que são com a gente, não. A gente que é com eles também. Tem gente que não pode nem olhar na nossa cara, né? Que não pode nem chegar perto da gente, não passa nem na rua da nossa casa, de jeito nenhum. Se ele pegar o ônibus, se ele desce, pega outro, não importa que ele vai se atrasar. Se ele estiver dentro de um vagão de trem, vai para o outro vagão. Ele tem um negócio com a gente que a gente nem sabe por quê, porque nós nunca fizemos nada. Não é assim? Mas a gente não pode esquecer que nós já tivemos outras vidas. Nós estamos em experiências de vida, então pode oportunamente acontecer de nós termos tido uma experiência amarga no passado não muito distante. E aí relembra, né? Aquela coisa relembra.
Esses choques, esses atritos que existem, muitas vezes gratuitos na rua, não acontece de vez em quando, mas do nada um choque assim gratuito. E a pessoa fala, mas por causa disso que criaram essa confusão, uma briga lascada, um quebrando o carro do outro, um fazendo coisa ruim para o outro. Às vezes por causa de uma bobagem. Mas na maioria das vezes não é só aquela bobagem, aquilo foi um gatilho apenas, porque dentro existia ali todo um manancial de problemas que surgiu uma oportunidade de reajuste, né? Ou pelo perdão, ou pela dor, né? A gente precisa escolher qual experiência a gente quer, né? Então, se alguém passar na rua com provocação no veículo, nós podemos escolher isso. Nós vamos pelo perdão. Está provocando, não sabe o que está fazendo, paciência, deixa para lá. Ou nós vamos pelo caminho da dor, né? Vai tirar satisfação, vai querer saber, vai fazer, vai acontecer, e vai criar aí um problema muitas vezes que ficam grandes, e depois no futuro a gente olha para trás e fala assim, se eu soubesse que o negócio ia ficar desse jeito, eu não teria feito, não é? A gente muitas vezes pensa isso. Mas vamos seguir em frente aqui. Jesus perguntou quem era a minha mãe, quem eram os meus irmãos. E aí surgiu essa história do parentesco corporal, o parentesco espiritual. Porque nem todo laço corporal é um laço de afinidade espiritual. Afinidade espiritual é construção constante, perseverante. Não existe afinidade espiritual se não houve uma construção precedente. Mas nós podemos entender o seguinte, pode pensar assim, eu não gosto da pessoa porque eu não tenho uma construção espiritual nem de simpatia com ela, né? Mas pode acontecer que a gente possa começar a construir realizar essa construção de simpatia com essas pessoas. Muitas vezes, aqui na Terra, 80% das vezes, os casais se casam sem amor. 80% das vezes. Olha só. Em reajuste. Não vê tanto problema, né, no casamento? Não tem tanto problema, que estão até querendo extinguir a figura do casamento. Estão querendo trazer bicho para casa, aí a pessoa num casa tem um cachorro, num casa tem 2 gatos, sabe? Então, num casa não tem nenhum filho, né? Estão colocando isso na cabeça das pessoas porque dá a impressão que o casamento não dá certo, porque tem as antipatias, óbvio, existem. Mas as antipatias, primeiro, não são gratuitas. Segundo, a gente pode adiar para outros momentos reencarnatórios, pode adiar indefinidamente. Mas você sabe, quanto mais a gente adia alguma coisa, uma cirurgia, por exemplo. Vai fazer amanhã. Não, mês que vem. Aí você fica um mês sofrendo se vai doer, se não vai recuperar, se não vai recuperar, como é que vai ser? Vão me matar na mesa de cirurgia, eu vou desencarnar, vou comprar já o caixão. A gente fica um mês vendo isso. É amanhã. Você nem sabe, já está lá e acabou, e daqui a pouco você já está se recuperando outra vez, não é? Então, quando a gente posterga uma experiência, ela pode ficar mais difícil mais para frente. Ela fica muito mais difícil conforme a gente vai adiando. Então, nos casamentos pode acontecer isso, a gente está lá numa união que seja uma união de reajuste. E a grande sacada do negócio é o seguinte, a gente pode começar a construir. A gente pode não amar, mas a gente pode começar a construir o amor. E aí, como é que constrói o amor? Enchendo os sentimentos de amor cristão, de amor pelo semelhante, de amor pelo próximo, que está mais próximo de você. Então é assim, arrumar formas de tolerância, formas de paciência, evitar desgastes desnecessários, toma cuidado com excesso de vaidade, com excesso de orgulho, com excesso de soberba com o companheiro. Então a gente pode ir construindo lentamente, dia a dia, uma construção. Era antipatia, mas terminou como uma simpatia enorme. A gente pode converter isso. Só que não dão o caminho das pedras para a gente, não é? Porque o homem fala lá para a gente, na alegria ou na tristeza. Como é que ele fala mais? Na saúde. Na saúde e na doença. O que mais que ele fala? Na pobreza e na... Vocês já são casadas, né? Não. Não. Só ouviram falar, né? Vê o casamento. Vê. Vê. Vai embora, né? Na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. Então a gente pensa que é só isso. Promete amar, respeitar até o final da sua vida.
Mas a gente não morre, nós somos imortais, meu Deus do céu. Então, tudo bem, a gente concorda, a gente aceita o contrato humano, não é? Com os homens, não é mesmo? Mas ninguém fala pra gente, olha, se faltar alguma coisa nessa obra, se a obra não está terminada, essa obra de amor entre vocês dois, nada impede que vocês continuem construindo e terminando a obra, e reformando a obra, e melhorando a obra, e desenvolvendo a obra, e crescendo a obra. A gente não aprende isso. E aí a gente, qualquer coisa que nos contrarie, começa assim, não é? Qualquer bobagemzinha que tire a gente do sério, ou sei lá, qualquer coisa que a gente descobre da pessoa, descobre que a pessoa tem determinado vício, ou descobre que a pessoa tem determinado problema, aquela coisa fica insuportável pra gente, o negócio fica terrível. E aí as pessoas já querem arrumar uma solução, bota longe, fica longe, separa. Nem, não raro, às vezes muda da cidade, do bairro da cidade, até do país, né, para ficar longe da pessoa. E na verdade nós podemos construir, nós podemos melhorar, nós podemos reformar, nós podemos desenvolver. Ah, mas agora não dá mais, agora estrambelhou mesmo. Tudo bem, você pode adiar, mas não esqueça, o adiamento pode ser mais complicado no futuro. Então, o quanto a gente puder resolver, é ótimo, é melhor. Mas voltando aos parentes, vamos deixar os maridos e as mulheres de lado um pouco, vamos falar mais dos parentes agora, né? Senão daqui a pouco vai sair faísca aqui, né? Vai sair briga, é porque você não mora na minha casa, você não conhece meu marido, minha esposa, não é? Vai falar isso, não é? Tudo bem, é compreensível, não é? Eu talvez diga isso por causa das facilidades que eu tive, que eu tenho, mas eu sei que nem todos têm essa facilidade, porque todo mundo fala, o diálogo, mas às vezes você não consegue conversar com a pessoa. Às vezes você não consegue montar um diálogo saudável, muitas vezes pode acontecer isso. Porque, veja bem, aí também não ia dar para falar isso lá na hora da alegria e da tristeza, mas também é o seguinte, se você está construindo, o outro está derrubando, não é mesmo? Tem essa dificuldade. Mas qual é o mérito disso? Você fez a tua parte. Olha só. Isso que é o mais importante. Por quê? Você se desvencilhou do problema e pode seguir à frente com tranquilidade. Mas tem um detalhe muito interessante, que também está lá no nosso lar, que é a mãe do André Luiz com o pai do André Luiz. Não sei se vocês se lembram de ter lido esse livro, ouviram eu acho que no filme não passou essa partezinha importante que tem lá. O André Luiz pergunta do pai. Aí ele explica que o pai não está lá, o pai está num lugar que ele não consegue enxergar ela, não consegue se encontrar com ela, e ele fica curioso para saber o que acontece. Ele falou assim, apesar do seu pai ter tido todo o polimento de uma pessoa educada, uma pessoa do comércio, uma pessoa interessada, ele teve um problema, ele se envolveu com duas pessoas a mais da nossa casa. Olha como ela fala. Há duas nossas irmãs. Iludiu-se com duas nossas irmãs e iludiu as duas irmãs. Então agora elas esperaram ele avidamente no mundo espiritual e agora ele está sofrendo a consequência de ter feito isso. Não é? Aí ela estava explicando. Mas veja o ponto-chave que eu quero chegar para vocês. O que ela fala para o André Luiz? Eu já bolei um plano para a gente resolver isso. Qual que era o plano que ela bolou? Ela vai reencarnar de novo, que ela talvez nem precisasse mais, mas vai reencarnar de novo, junto com o ex-marido, vai ser esposa dele novamente, olha só, e vai trazer as duas moças como filhas, para edificar a família. Olha só, que abnegação dessa senhora, não é interessante? Ia trazer as duas moças para serem filhas deles, filhas do casal, mas aí... Eu não quero botar fogo em nada, mas aí vocês vão pensar o seguinte, ó. Aí vocês vão pensar o seguinte, o que vocês vão pensar? Sabe esses pais que são muito ciumentos com os filhos, com as filhas principalmente, né? Agora dá para perceber por quê, né? Então, mas aí houve uma espécie de uma anuência de todos para que elas viessem em construção de amor. Olha só como que a providência divina resolve as coisas. Aqui na Terra a gente quer resolver tudo na base do pau, né? Na base da bala, do pau, do cabo de vassoura, né? Do rodo.
Mas a providência divina resolve através do amor. Veja bem, olha, ela vai receber filhas, duas filhas. Olha aqui. Em tese não chegou a ser inimigas dela, mas atentaram contra a família dela, a vida dela. E o André Luiz ficou surpreso por isso, né? Mas então, vejam como que é o entendimento de um espírito burilado, de um espírito assim desenvolvido, de um espírito superior, de entender como resolve as coisas. Aqui na Terra a gente quer resolver com separação. Com separação, que eu quero dizer assim, afastamento, não é só do marido e da esposa, não, mas de pessoas difíceis da gente, às vezes da família, um irmão, um cunhado, um primo, uma pessoa que é difícil. A gente quer separar-se, quer pôr ele longe da gente. Mas a providência divina espera de nós que nós utilizemos os melhores recursos que nós temos, que é o recurso do amor. Então, às vezes não dá para conviver na mesma casa, mas pode conviver numa casa perto, pode continuar auxiliando. Todos nós temos pessoas difíceis na família, complicadas, que você faz todo o investimento, você faz tudo que pode pela pessoa e a pessoa não consegue fazer nada. Depende de você, muitas vezes, para tanta coisa. Então, a gente entende que isso pode acontecer, mas a solução não é o afastamento. E aí, o que acontece? A gente vai buscar uma ajuda profissional de um profissional da Terra. O que ele sugere para a gente? Afastamento, né? É difícil? É quase impossível. Mas é um objetivo a ser alcançado. Não significa que a gente já vai alcançar nessa vida, mas é um objetivo a ser alcançado. De a gente conseguir convivência com as pessoas. Imaginem a gente, nós estamos aqui, 1/3 da população no mundo, no planeta, são 7, 8 bilhões. Tem mais 20 bilhões, 24 bilhões ao redor da Terra. Imagine como será a convivência se nós tivermos essas antipatias, essas dificuldades, esses problemas. Eu fico vendo no mundo, nos dias modernos, dias que se vão, não é? Que as pessoas parecem que fazem questão de não morar com ninguém, de não conviver com ninguém, não quer saber de ninguém, não quer olhar para a cara de ninguém. Não quer... Olha, mas meu Deus do céu, aí desencarna. Já pensaram lá no umbral? É tudo um do lado do outro, um incomodando, um gritando. É que nem aquele... Eu quase falei uma coisa que não devia, mas é mais ou menos assim, né? Quando entra alguém no metrô que tem um problema de saúde, um problema mental, ele grita, 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 e todo mundo tem que ficar quietinho, ninguém pode falar nada, ele gritar, a mãe dele tá ali segurando, contornando ele, dando um jeitinho nele, ai meu amor, fica quietinho, ai, ele grita, 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 aí, meu Deus do céu, você até muda de vagão, quando você vai na próxima estação, não é? E então é isso que muitas vezes acontece, a gente quer separar, quer isolar, e no fundo nós precisamos nos unir, porque como é que nós vamos conviver? É claro que a gente entende que as pessoas têm as dificuldades, a gente também tem as nossas, e às vezes não bate, né? As duas são muito diferentes. É compreensível que separe, óbvio, né? Mas, Sérgio, e quando é a mãe, um filho, assim? Porque eu tenho duas amigas e as duas, uma inclusive a mãe já faleceu, a outra não, a mãe é viva. E as duas, as mães não gostavam das filhas. Tem muito problema com as filhas. Antipatia com as filhas. Nossa, mas demais, assim, a diferença de tratamento com os outros filhos é uma coisa muito visível. Visível, né? Às vezes pode ter acontecido isso. Elas roubaram o ex-marido dela numa outra encarnação. É uma brincadeira, mas é uma possibilidade, óbvio, né? É que nós falamos, né? Mas no caso ela não conseguiu superar, né? Porque assim. Devido ao amor de mãe. Porque ela veio para isso. Veio para isso. Veja, no mundo espiritual nós estamos fora da carne. E a gente pensa de uma forma mais racional, mais espiritualizada, um pouco diferente. Quando a gente entra na carne, o que acontece? O mundo seduz a gente a todo instante. Então, a todo instante tem que estar falando para a gente que tem que ser feliz a qualquer preço, abandona as pessoas antipáticas a você, foge de problema, foge disso aqui, foge daquilo ali, não faça isso, não faça aquilo. A gente vive assim. Aí você liga um filme, aí o filme mostra um contexto que a pessoa ficou feliz porque acabou largando não sei aonde, ou, sei lá, fez o que, alguma coisa para se livrar de um problema sabe? Então a gente fica perdido, fica assim sem saber um norte, uma diretriz.
Então, a ideia básica é o esforço, é a renúncia, é a paciência, é isso que faz a gente crescer. Do contrário, a gente continua do mesmo jeito. Paciência, nós temos outras vidas virão. Tudo bem que pode acontecer, mas se já aconteceu, não tem problema. Nós vamos ter novas e renovadas oportunidades, porque também é assim. A gente pode renovar as oportunidades, constantemente Deus renova isso em nós. Quantas pessoas acreditavam que estavam infelizes em determinado grupo de pessoas e passa para outro e fica pior ainda, não é mesmo? Pessoas que separam, né? Acham que vai achar um marido ou uma esposa melhor do que a antiga. Aí eu falo assim, nossa, ela põe um prato para mim quando chegava à noite. Ah, meu Deus do céu, levava toalha no banheiro para mim. Ela levava o lixo na rua, não pedia que eu levasse, não é? Olha só quanta coisa, né? Ela não fazia questão nem de ter cartão de crédito, nem usava cartão de crédito, tudo com ela era com o dinheirinho dela, o dinheirinho dela. Fazia a unha com as amigas, ganhava o dinheirinho dela. E agora, olha que coisa que eu fui arrumar, meu Deus do céu. Como é que é? Ele largou a trouxa achando que ia fazer um bom negócio. Então, ele largou a trouxa e pegou a mala mais pesada, né? Pegou a mala mais pesada. A trouxa é mais fácil de carregar, que você abre, já está tudo pronto ali, não é? Mas vamos seguir aqui, vamos ver o que ele fala aqui, porque senão nós estamos concentrando muito no casamento, né? Vamos seguir um pouquinho adiante, não é? Bom, os laços de sangue não são os que unem os espíritos. O parentesco corporal é aquele que se estabelece pela consanguinidade. Então é necessário uma organização social, um progresso da humanidade. Porém, o laço consanguíneo é temporário. Quando a gente perdeu o corpo físico, perdeu o laço de sangue. Olha só. Mas se a gente tem laço espiritual, a gente continua junto. Veja que legal, que é isso, que bacana que é. E a gente consegue perceber isso? Consegue. Consegue? Consegue. Aí você vai... Nessa vida, por exemplo, você sabe Quem é o laço espiritual que você tem? Veja as pessoas que têm parceria com você. Parceria que eu quero dizer assim, ajuda, tá atento, quer favorecer, quer ajudar. As pessoas que fazem parceria mesmo, não é? Não estão só sendo peso pra gente. Fazem parceria, dá para perceber, dá para perceber. Isso não pode aplicar como uma regra geral, tá, gente? Tá certo? Mas a pessoa que tem parceria com a gente, o mínimo que ela tem, sabe o que é amor com a gente? O mínimo. são as afinidades. Afinidades, essas afinidades. Pode ser difícil, não é? Pode ser difícil a gente estabelecer ou descobrir essas parcerias, não é? Mas normalmente tem, por exemplo, a pessoa fica viúva, aí o filho mais velho vai trabalhar, traz o dinheiro para casa, ajuda a mãe com os mais novos, ajuda a mãe a sustentar a casa, tem uma parceria com a casa, com a mãe. Então aí a gente vê que são espíritos afins. Mas aí a mãe perde o marido, o camarada entra na idade de trabalhar, ele sai de casa, vai morar sozinho, porque o mundo está falando que eu tenho que ir morar sozinho, que é melhor eu me desenvolver, que é melhor eu ser uma pessoa independente. É independente até domingo, quando ele traz a sacola de roupa para lavar em casa, né? Até domingo só que ele é independente. Então, a ideia que nós temos é essa, que nós podemos transformar os elos materiais em elos espirituais. Aliás, no fundo é para isso que nós estamos aqui, para transformarmos. Bom, ainda mesmo no capítulo, a gente ensina, o Kardec ensina o seguinte: o parentesco espiritual é baseado em afinidade moral, intelectual e afetiva. Essas afinidades sobrevivem à morte. Sobrevivem. É mais ou menos uma afinidade que a gente tem com um filho, com alguém que, por exemplo, vai morar no exterior, aí vai passar uns tempos no exterior. Hoje em dia é moderno falar uma coisa. Ai, me dá até um negócio. Ano sabático. Já ouviu falar isso? Vou passar um ano sabático. Sem fazer nada. Aí o pilantra sai de casa, fica um ano perambulando pelo mundo, aí sabe lá onde que ele está, né? Agora estou na Austrália, agora estou nos Estados Unidos, agora estou na Alemanha, agora estou não sei aonde. Mas aí, quando a gente tem muito amor, a gente fica torcendo por ele. Ele está na Alemanha, tomara que ele tenha pego a blusa na hora de descer do trem, meu Deus do céu. Sabe? Ele está em Miami, ai, Deus ajude que ele coloque bem bastante protetor solar para não ficar muito queimado.
Quando a gente ama é assim, não é mesmo? Falaram de, agora há pouco, né? Falaram agora há pouco de praia aí, de piscina, né? Então, a pessoa quando tem afinidade é assim, é elo espiritual, já está construído. Não tem jeito mais, já está sedimentado. Não tem mais jeito. Bom, isso se fortalece, obviamente, pelo amor, né? O amor que a gente vai devagarzinho sustentando, vai devagarzinho fortalecendo, vai devagarzinho fazendo crescer. A mesma coisa em genro. Tá falando marido, agora falar de genro, né? Então, o genro muitas vezes vem e solta uma bomba na casa, né? E aí aquela família que estava tudo certinho, equilibradinho, pronto, entra em desequilíbrio, todo mundo um contra o outro, uma confusão lascada, é muito difícil. Então, o que acontece? O que eu faço? Eu vou ter que desligar porque tem uma pessoa insistentemente ligando aqui, não dá para atender. Aí o que a gente faz? A gente prossegue. Vamos para o seguinte, não é? Bom, a verdadeira família é a família espiritual. Essa é a verdadeira. Por isso que Jesus falou: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu pai, esse é meu irmão, esse é minha mãe, esses são os meus irmãos, não é? Fazer a vontade de Deus para eles. Genro e nora também vieram Muitas vezes vieram para causar problemas. já com algum entendimento antes, já com alguma vivência. Porque o casamento, por mais que a gente pense que é sorte ou azar, não tem gente que pensa que é sorte ou azar. Ah, casou, ai que sorte, o marido, meu Deus do céu. O marido põe o lixo para fora, o marido fez um cartão de crédito para ela, que sorte que ela teve, né? Por mais que a gente pense isso, os elos, as uniões, elas são pré-estabelecidas, a maior parte delas, não estou dizendo que são 100%, porque tem alguns casos que a gente força um pouco a barra, mais ou menos, vou dar um exemplo, não serve muito, mas dá para ter uma ideia, sabe assim, um exemplo? O exemplo é o seguinte: você não pode comprar um televisor novo, não pode, mas você insiste. Aí você vai lá, pega o nome de alguém emprestado para tirar o televisor não sei quantas vezes. Aí você paga 2, 3 passagens, não consegue mais. Aí põe o nome da pessoa no pau, né? Como é que eles falam, não é isso? E aí você fica, às vezes, com aquele negócio enrolado 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, mas porque você não soube esperar a hora certa. Então, às vezes a pessoa quer casar de qualquer jeito, não tem alguma coisa que acontece. Voltamos para o casamento outra vez, olha que coisa. Quer casar a qualquer preço, não é assim? Já está aí com 22 anos, acho que vai ficar para titia, né? 23, 24, aí vai avançando, meu Deus do céu, tem que arrumar um casamento de qualquer jeito, não é? E aí a pessoa acaba se precipitando, porque tem das duas uma. Se a pessoa não se unir, não se casar, vamos dizer assim, né? Eu não estou dando conselho de casamento, viu, também, viu, gente? Só estou falando aqui algumas bobagens de casamento. Mas se a pessoa não se casar, é porque provavelmente a pessoa com a qual ela tem afinidade, poderia conviver junto, não está na Terra. Provavelmente pode ser isso. Ou ainda ela vai encontrar. Não tem homens com 90, 100 anos que encontram uma moça de 18 anos, assim? Se ele tiver dinheiro, ele compra. Ah, que bom que vocês riram, viu? Que bom que vocês riram, que bom, não é? Não pode acontecer de ele achar uma Gina com 100 anos? Pode. Ela acabou de reencarnar, tem 25 anos, meu Deus do céu. Meu bem, meus bens. Bom, aí... Ó, isso aí apaga, tá bom? Isso aí não foi falado aqui. Se alguém perguntar, eu vou negar que eu falei isso aqui, tá bom? Mas tá gravado aqui, só eu tenho que editar o negócio aqui, vou ter que editar, não é? Bom, a família consanguínea é um grupo de espíritos reunidos para reajustes, enquanto a família espiritual é formada por afinidade, por amor. Ah, como é bom a gente estar com pessoas que a gente gosta, não? Puxa, como é maravilhoso. E é isso que a gente tem que ir buscando. Mesmo aquela pessoa mais difícil, a gente tem que arrumar um jeitinho de gostar dela. Devagarzinho, às vezes pode levar 2, 3, 4 encarnações, mas a gente tem que arrumar um jeitinho para gostar dela. É,
É porque a gente só pensa numa vida. A gente só pensa numa encarnação. Mas às vezes para você criar uma afinidade leva 300 anos, 400 anos. Pode levar esse tempo todo. Ah, os laços espirituais revelam apoio, respeito, compreensão. Esses são os laços espirituais. Sabe aquele companheirinho que você tem, que tem muito respeito por você, te apoia, te ajuda, sabe escutar, sabe falar as coisas na hora certa. Tem amor, tem afinidade, tem parceria. É um laço espiritual. Olha só. Então, antes de casar, vamos voltar lá, né? Faça esses testes para ver se ele é parceiro ou não. Fala assim, amor, nós não casamos ainda, mas a gente pode abrir uma conta conjunta? Vê se ele aceita. Se ele aceitar, pode ser, né? Pode ser, né? Bom, o amor é o verdadeiro sobrenome da família espiritual. Muito bem? O parentesco corporal é instrumento de progresso. E o parentesco espiritual é conquista do coração. Conquista do coração. Então é assim, a gente vai formando o nosso parentesco espiritual ao longo da nossa vida, porque nós vamos lidar com diversas pessoas e algumas a gente vai ter uma chance de desenvolver um amor muito grande por elas, né? E isso é o que o Evangelho nos recomenda, amarmos-nos uns aos outros. O meu discípulo será reconhecido por muito amar. Quando você não tem muito amor, sabe o que acontece? Você também está longe do Cristo. Os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Quando a gente está longe do amor, nós estamos longe do Cristo. Olha só, que coisa. Bom, a família terrena é a escola. A espiritual é o nosso objetivo. Então, nós estamos na escola para chegar no objetivo, que é a família espiritual. Tá certo? Tudo bem? Vamos parar por aqui? Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine.